Você que deseja uma vida amorosa melhor, um relacionamento melhor, preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. A mudança só acontece quando você decide que chegou no basta, no ponto do basta. Até o momento que você acha que dá para aguentar mais um pouquinho, a mudança nunca virá. Este ponto do basta é você quem dá, é você quem decide. Assim como também é você quem decide se você vai continuar aguentando os problemas, as situações como elas estão acontecendo. Hoje nós vamos falar com você, especialmente você que está vivendo uma crise no seu casamento. Cristiane, muitos casais estão vivendo uma crise, mas infelizmente não chegam ao ponto de dizer, olha, deu. Mas um deu não no casamento, um deu no problema. Eu não quero mais esse problema. Renato, o que nós vemos muito é um esperando no outro. Ele errou, ela vai ter que vir e fazer alguma coisa para mudar essa situação. Quando a pessoa tenta até mesmo conversar, não consegue conversar, porque há muita mágoa. Quer dizer, você quando está numa crise, você não pode esperar na outra pessoa, você não pode esperar um dia em que o passarinho vai estar cantando lá de fora da sua janela e a sua esposa ou o seu marido vai estar com um sorriso nos lábios falando assim, então hoje vamos então resolver os nossos problemas. Exato, alguém tem que arregaçar as mangas e fazer o trabalho sujo. Ou seja, aquele trabalho desagradável, aquele trabalho que ninguém quer fazer, que é o trabalho de admitir os erros, é o trabalho de decidir mudar, de decidir tomar uma atitude ou de buscar ajuda e até quando sozinha, você não né? está conseguindo ajudar a si mesmo. Né? E até sozinha, é um trabalho sujo. Às vezes você pensar assim, poxa, mas essa pessoa não quer. O meu marido não quer resolver os problemas do casamento, mas você quer. Então, mesmo que seja sozinha, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Se você está vivendo uma crise no seu casamento, você pode ligar agora para o 011-3573-3535 e falar com alguém da nossa equipe e pedir ajuda. Nós estamos aqui para ajudá-lo, nós vamos ajudar você a mudar este quadro. Como nós ajudamos o Ricardo e a Fernanda, que estão aqui com a gente hoje, você vai conhecer mais um casal que chegou no momento da crise no seu casamento, mas através do que aprenderam, conseguiram restaurar a relação. Bem-vindos, Ricardo e Fernanda. Obrigada. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão vindo às nossas palestras há quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ambos já vêm de relacionamentos anteriores, é isso? Sim. Ambos foram casados anteriormente. Sim. Seu primeiro casamento durou quanto tempo, Ricardo? 8 anos. E terminou por quê? Era muita briga, eu e ela, e de um certo tempo ela resolveu que ela queria morar próximo da mãe dela, que era em outro estado. E eu falei que não ia. E ela ela falou, não, você vai, porque eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, e ela falou que eu ia por causa das crianças. E eu falei para ela que eu não ia, que existia ex-marido, não ex-pai. E aí ela pegou e simplesmente, um belo dia ela catou as coisas e foi embora. Acabou o seu primeiro casamento, Isso. depois de 8 anos. E o seu, Fernanda? O meu também durou em torno de uns 5 anos mais ou menos. Eu era muito jovem, imatura, tinha uma filha pequena, já tinha 2 anos quando eu me separei. E também muitas brigas, ele também não ficava em casa. E eu não tive nem tempo, na verdade, de entender o que estava acontecendo. Simplesmente já não quis mais. Tinham traições da parte dele, mas eu não quis nem tentar. Não tinha maturidade, talvez, para isso. Aos 23 anos eu ainda não tinha tanta maturidade para isso. Hoje eu entendo que eu não tinha essa maturidade. Quer dizer, 5 anos de casamento, acabou o seu casamento. Eu tenho notado, Cristiane, quão poucos casamentos estão durando hoje em dia, né? Nós estamos fazendo o trabalho da restauração dos casais em crise, estamos pedindo às pessoas para falar quanto tempo estão casadas e pensando em separar. E a maioria dos casais que estão pensando em separar são casados há menos de 10 anos. E você vê que existe também um outro agravante, porque muitos desses casais também vieram de um relacionamento que durou pouco. Quer dizer, normalmente o que acontece? Você não consegue resolver um problema no seu casamento e acaba, o próximo fica mais difícil para você querer resolver. Porque você já sabe que, cansei, né? Já passei por um, também não vou passar por outro. Então você acaba desistindo do casamento mais fácil ainda do que do primeiro. Quer dizer, a pessoa fica um pouco acomodada. Quanto mais relacionamentos fracassados, menos ela vai querer lutar pelo relacionamento. Porque ela nunca aprendeu a resolver problema de relacionamento. O que ela aprendeu foi desistir
do relacionamento quando chegou o problema. Por isso, então, ela tende a desistir mais fácil dos relacionamentos. Então, vocês se encontraram eventualmente, depois de quanto tempo você estava sozinha que você encontrou o Ricardo, Fernanda? Já tinha bastante tempo já tinha uns 8 anos talvez que eu já estava sozinha. Por quê? Você pegou trauma de... Ou você teve outros relacionamentos nesse Tive, inteirinho? mas nada sério. Só tive namoro só, mas nada sério. Uhum. Como vocês se conheceram, Ricardo? Através de uma amizade que a gente tinha em comum. E como eu estava no mundo, ficava com um aqui, com um ali, eu fiquei 1 ano nessa... Depois de 1 ano que eu estava separado, foi que eu conheci a Fernanda. Em que lugar vocês se conheceram? Num quiosquezinho, num churrasquinho, que ficavam próximo da casa dela. Ok. E como eu já ficava sempre ali bebendo e tal, e essa colega dela passava sempre com ela. E a gente tinha um outro amigo em comum, um dia a gente saiu para uma balada e eu acabei conhecendo ela. E nisso eu fui começando a rodear ela, né? Uhum. E aí procurava estar sempre onde ela passava, onde ela estava, e a gente foi pegando afinidade e acabamos ficando. Aí vocês se casaram Depois de 1 ano. depois de 1 ano. Depois de 1 ano a gente se casou. O período de namoro foi tudo bem, esse 1 ano ou não? Até que sim. Entre a gente não tinha tanta briga, porque até então a gente tinha os mesmos gostos. Saía para os mesmos lugares e vivia a nossa vida de solteiro normal, como os outros solteiros vivem. Até Aí... então, estava bem. Até que a gente casou, eu fui viver vida de casada e ele quis continuar na de solteiro. É incrível como a mulher, especialmente, né? Não, mas a é mulher incrível tem por que o homem tem essa dificuldade de, depois de casar, ser um homem casado. Né? Não faz sentido pra mim. E por que a mulher tem essa dificuldade de entender que o casamento não vai mudar o homem? É difícil. Exatamente. Aí ele continuou com a vida de solteiro e como foi? Como foi assim, os Aí primeiros começaram meses? as brigas, porque a gente trabalhava, tinha os compromissos, eu ia para casa, eu ia cuidar da minha casa e ele continuava na rua. Aí um dia voltava, 2, 3 não. Outro dia voltava e aí a gente começou a ter problema com bebida, porque aí ele chegava em casa alterado. E aí eu queria meu marido em casa para fazer companhia, tudo, e ele estava muitas das vezes já embriagado. Ele não fazia isso? Ele não ficava 3 dias assim, direto fora? Ficava, mas eu ficava junto. Então até então não me incomodava, porque a gente estava numa fase, vamos dizer, curtindo todo mundo, né? Tá na rua, a gente bebia e ficava na rua, depois cada um para sua casa. Mas aí quando a gente casou, eu ficava em casa e ele não vinha. E eu começava a passar a maior parte do tempo sozinha em casa. Aí ele chegava às vezes embriagado e ele ficava muito chato. Ele não ficava agressivo, mas ele ficava muito chato. Então se eu quisesse falar qualquer coisa, se a gente tivesse um problema em casa, eu não tinha ele para resolver, era eu sozinha. Não tinha marido? Não tinha um marido. Não. Mas vocês chegaram a conversar, você chegou para ele antes de casar e falou assim, olha, agora a gente vai casar, eu acho que é melhor a gente mudar esse estilo de vida, você beber um pouquinho menos. Não houve essa conversa? Não. Você simplesmente achou que Eu casamento... até tentei fazer com que ele bebesse em casa. É o péssimo erro da gente achar que vai conseguir. Porque até então o problema é porque no final da tarde queria tomar uma cerveja para relaxar. Tá bom, eu fazia os petiscos, comprava a cerveja, ele tomava. Aí depois passou porque eu quero os meus amigos, porque eu preciso encontrar com os meus amigos. Aí não dá para trazer todos os amigos para dentro de casa. Ô, Ricardo, por que você se casou? Pela primeira Eu queria uma companheira, só que também eu queria Uma farra. companheira para ficar em casa cuidando das suas coisas, é isso? E só que eu também queria farra. Só que não dava para conciliar uma coisa e outra. Ninguém te avisou, as regras mudaram, né? Quando você se casou, ninguém te avisou. Você continuou jogando com as regras de solteiro. De solteiro. Exatamente. Só que ela queria me mudar do jeito dela. E ela tinha um jeito de muito autoritária. Ela falava uma coisa e tinha que seguir aquilo. E eu achava que era diferente. Só que depois, quando eu parei para pensar, vi que a coisa não era como eu queria. Mas como assim autoritária? Você chegava em casa e ela não estava feliz, aí o que acontecia? Não, ela falava as coisas e eu queria retrucar, achando que sempre eu estava certo. Como na verdade eu estava errada. Ela queria um marido dentro de casa e eu queria estar na rua. Não queria estar dentro de casa. Mas você era agressiva, Fernanda, na maneira de lidar com ele? Eu não chegava a ser agressiva, mas
por conta dele beber e nem sempre estar em casa, então eu tinha que tomar conta de tudo. Eu fazia o meu papel e o dele. Como eu fiquei um tempo sozinha, uma boa parte do tempo sozinha, eu me tornei muito independente, isso dentro de casa acabou tendo que eu tinha que fazer os dois papéis. Além de todas as responsabilidades de casa, eu também tinha que fazer o papel dele, que era, além da parte financeira, de ter as coisas dentro de casa, às vezes eu tinha que resolver até, sei lá, se tinha que trocar o óleo do carro. Então, acabava ficando muita coisa para mim. E quando eu chegava e falava isso para ele, ele não entendia. Ele achava que o fato dele trabalhar fora e estar trazendo dinheiro para dentro de casa era o suficiente. E o autoritário é quando ele diz assim, eu tomei muito à frente. Então, hoje eu tenho esse entendimento que eu anulei ele dentro de casa. Ele era nulo dentro de casa, ele já não fazia mais. Mas ao mesmo tempo, ele também não queria fazer nada, né? Então, você não tinha muita escolha nessa época, porque se você não fizesse, ninguém ia fazer. Foi Exatamente. por necessidade, né? Por necessidade. Eu só não consegui pôr o freio ou fazer com que ele pelo menos avançasse também. Olha, essa aqui é a sua parte, você vai fazer e deixar ele se virar. Não, aí eu acabava fazendo, ia tomando conta. E isso, aparentemente, era uma coisa normal, vinha fluindo normal. Depois a gente viu que isso virou um grande problema na nossa vida. Porque aí só eu tinha a voz ativa dentro de casa. Eu anulei ele dentro de casa. Quer dizer, você vê que um problema chama o outro, né? Você, primeiro o problema da ausência, da vida de solteiro, criou um outro problema que foi a sua esposa, por necessidade, ter de tomar a frente e você ficou anulado, simplesmente como marido. Que era justamente o que ele já tinha passado no casamento anterior, né? Porque a esposa, quando falou, não, eu vou viajar, eu vou levar meus filhos, se você não quiser ir, o problema é seu. E ela foi e te deixou. Quer dizer, ele já vinha de um casamento em que isso foi o problema crucial, né? De ter terminado. Aí vem e agora tem aqui a Fernanda tomando as rédeas do relacionamento, mandando... Como é que você se sentia, Ricardo? Meio que eu não tinha voz ativa, nada que eu falava para ela era colocado em prática. Então eu falava para ela uma coisa, se ela achasse que não era, fazia do jeito dela, então eu ficava meio que nulo. Na minha opinião, meio que não valia muita. Aí você, obviamente, eu imagino... Então eu já deixava, eu deixava já por conta dela, já que a minha opinião não ia valer muito, então eu deixava já ela tomar conta. Então deixa eu ir para os meus amigos tomar uma cervejinha. E ela tá tomando conta das coisas. Exatamente. Mais prático, né? É mais prático. Eu vou ficar gastando meu tempo. Fugir do problema, né? Fugir do problema. Então, veja, talvez a gente ri aqui hoje, né? Porque hoje lembrando, hoje o casamento está restaurado, mas talvez você aí em casa está chorando, na verdade. Você esposa, você marido, e que está convivendo com o seu parceiro, onde você se sente invisível. Você se sente a própria mulher invisível ou o homem invisível, porque você simplesmente não existe para o seu cônjuge. E quando você tenta falar, se expressar, colocar as suas opiniões, você é simplesmente fuzilado, as suas palavras não contam. Então, vira uma briga. E para não virar briga, o que você faz? Você encontra um refúgio. Você ou vai para o bar, vai para os amigos, ou vai para o computador, vai para o celular, fica na frente da TV, enfim, vai viajar, faz alguma coisa para evitar o confronto. Mas entenda, não é que você tem que confrontar a sua esposa, o seu marido e ficar brigando, porque isso também não vai resolver. Mas vocês têm que ter a visão do real inimigo de vocês. Há um inimigo no casamento de vocês. Há uma força, há algo que está destruindo a relação de vocês. E se vocês não entenderem o que é isso e se unirem para lutar contra isso, então isso vai acabar destruindo o casamento de vocês. É isso que você quer? Não creio. Mas se você não está sabendo como resolver isso, então você precisa de ajuda. Como foi o que aconteceu com eles? Quando que vocês chegaram às nossas palestras? Qual foi o pior momento assim que desencadeou uma crise mesmo no casamento? Foi no momento da nossa separação. Um dia ele bebeu além da conta, num curto período inclusive, então acho que bebeu demais. Eu precisava sair para trabalhar e ele falava para mim que eu não ia. E eu queria sair e ele não deixava. E aquilo ficou aquela... Não chegou a agressão de bater, de soco, nem nada, mas ele me segurava e eu precisava sair. Então ali foi onde que eu vi que assim, a bebida já não dava. Eu já vinha falando para ele
que não dava, desse jeito não dava, que a gente não ia conseguir levar o casamento desse jeito, porque estava atrapalhando, que não cabia mais a bebida no nosso casamento, que diminuir já não era mais a solução, porque já não estava mais conseguindo, beber dentro de casa também não era a solução, e aí a gente acabou se separando. Quanto tempo de casamento? A gente tinha 1 ano e meio de Um ano e meio casamento. de casamento. Eu ainda aguentei durante esse 1 ano e meio tentando, né? Daqui, dali, dava um jeitinho e achava que uma hora ia mudar. E aí eu sofri muito durante todo esse período que eu tentava e não conseguia, e por vezes sozinha, e muitas vezes ele falava que ia sair de casa, que ele ia se separar, e eu sabia que eu não podia me separar, porque a gente planejou o nosso casamento, não foi, a gente só foi morar junto, a gente casou, tudo direitinho, então eu falei, eu não posso sair daqui, né, simplesmente abandonar, mas chegou um ponto que eu falei, agora não dá mais, bebida, e o casamento não dá mais. E foi ali o momento que eu falei, chega, e eu peguei, voltei para casa da minha mãe. Você chegou a pensar, assim, quando você viu essa situação, o que eu fui fazer? Me casei de novo, olha só, segundo casamento, mais uma vez. Sim. Eu buscava, de alguma forma, eu sabia que eu tinha que restaurar aquele. Eu falei, eu não vou para um terceiro casamento, eu não vou passar por essa vergonha. Mais uma vez, eu já sabia que o primeiro, eu não tinha a menor possibilidade ou entendimento para como mudar aquela situação. Então, agora eu ia para um segundo e mais um terceiro, eu falei, não, chega, de alguma forma isso vai ter que mudar, só que eu não sabia como. Não sabia como. Vocês souberam das nossas palestras como, Ricardo? Vi pela televisão. Pela televisão eu vi uma vez, só que eu achava que, eu falei, esse negócio aí acho que é só ali na televisão, não funciona para mim não, porque não, isso aí é para quem está em crise. Eu falei, eu vou buscar isso não. Aí foi indo, aí quando a gente se separou, eu falei, não. Aí a crise chegou. Eu falei, o negócio é tentar, né? Ir embora de casa ela já foi. Então, vamos tentar buscar isso aí para ver como funciona, né? Então foi depois dessa separação que você decidiu, bom, agora essa crise chegou. Agora a crise chegou para mim. Eu vou buscar ajuda. Agora eu vou Aí buscar você ajuda. conversou com ela, como foi? Chegamos a conversar, ela falou, agora que você quer buscar alguma ajuda? Aí no começo ela não queria. Aí ela falou, então tá, vamos tentar. Aí começamos a vir, aí ela voltou para casa 2 meses depois, aí já mudamos de casa e tudo. Só que nisso aí eu peguei e parei de beber. Eu já tinha tomado a decisão de parar de beber. Vocês vão contar pra gente o que aconteceu quando vocês chegaram às nossas palestras. Daqui a pouquinho você vai acompanhar agora o que eles viram na TV, mais ou menos o que eles viram, assistiram o nosso programa, como você está assistindo, e o que eles receberam quando chegaram aqui nas palestras. Preste atenção. Todas as experiências que vivemos, carregamos na nossa bagagem de vida, sejam elas boas ou ruins, que nos servem de aprendizado. E isso também inclui as experiências que temos nos relacionamentos. Mas algumas destas bagagens podem estar pesando na sua vida amorosa. Os traumas que a gente carrega de tanto relacionamentos anteriores de pai, mãe, bagagens anteriores deles. Porque eu vim de uma família muito conturbada. Eu venho de um relacionamento do meu pai e da minha mãe, sempre foi muito conturbado. Tinha muita agressão física, agressão verbal, todos os dias. E minha família foi devastada, destruída. Meu pai tinha outras mulheres, enfim. E eu carreguei esse trauma comigo. De início, se de repente a gente estivesse no meio de algum problema, alguma coisa, qualquer coisa que me falasse, então tá bom, então não quero mais. Porque eu tinha isso na minha cabeça. O que minha mãe aceitou, eu não vou aceitar. O que ela passou, eu não vou passar. E foi através das palestras da Terapia do Amor que a Maria aprendeu as lições necessárias para aliviar toda essa carga. Eu entendi que relacionamento não é isso. Não é simplesmente, se não der certo, a gente para por aqui e acabou. Comecei a ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de tolerância, ter um pouco mais de paciência quando ele não está bem, deixar ele um pouco mais reservado no canto dele, tentar compreender também o lado dele. Quando não há informação, na falta de informação, há suspeita, há desconfiança. Quando você não comunica, você não informa o seu cônjuge sobre o que está acontecendo na sua vida, você não inclui o seu cônjuge na sua vida, você cria uma lacuna, você cria um vácuo que coisas ruins vão preencher no lugar.
Para que as mudanças aconteçam, os ensinamentos devem ser colocados em prática. A gente começou a vir, as coisas começaram a melhorar, a gente relaxou, paramos de vir, achamos que estava ótimo. Depois, os problemas começaram a voltar e voltaram mais intensos, né? Voltou a incompatibilidade de gênio, começou a voltar problema financeiro, tudo junto, misturado, de uma só vez. Então, foi aí quando eu decidi. Falei para ele, ou você vai comigo, ou eu vou sozinha. Mas não foi preciso. A Beatriz e o Fábio vieram às palestras juntos para mudar a situação do casamento. Voltei com ela e automaticamente eu quis vir toda vez agora. Então está sendo um prazer vir, né? Tá tendo as palestras toda quinta-feira e eu não vou parar de vir mais não. Eu tenho que vir direto agora porque isso me faz bem. E já teve uma grande mudança nessas semanas que eu tô vindo e eu resolvi não parar mais de vir. A gente vê assim, no dia a dia, né, a mudança vai acontecendo, como a incompatibilidade de gêneros era muito grande, então assim, a gente começou a colocar, olha, isso não dá certo, isso não dá certo, então você não faz mais isso, você não faz mais aquilo. Então a gente entrou num acordo. E foi o que mudou assim, drasticamente, em 4 semanas a gente é um outro casal. Às vezes vocês estão brigados, vocês estão separados e você já falou várias vezes, não, eu vou mudar, eu não vou mais fazer isso. Mas a pessoa não acredita mais, porque você está sempre, eu vou mudar, eu vou mudar. Então, o remorso é que faz isso. Você tem que decidir não ficar nessa fase o tempo todo. Essa fase dá um gostinho, né? Porque ela se sente mal, né? Ela não se sente bem errando. Então dá um gostinho de que ela está mudando. Poxa, eu tô triste porque eu fiz aquilo. Tá, e daí? Você fez, você ainda errou, e daí? Não interessa se você está triste pelo que você fez, não interessa. O que interessa é a mudança. Eu aprendi que nós precisamos plantar nessa área para colhermos, né? Então eu tenho vindo para plantar. Né? Eu li o livro Casamento Blindado, que foi o primeiro que foi lançado, e depois eu estava muito ansiosa pelo livro Namoro Blindado, porque eu sabia que eu ia aprender muito mais, né, para estar pronta para um relacionamento. Então, eu tenho tudo assim que eles têm ensinado, eu tenho praticado, para realmente me preparar. Através da palestra, eu aprendi, né, que eu devo me valorizar mais e estar pronta para entrar num relacionamento. E até quem achava que não precisava aprender mudou de ideia. Eu achava que eu não tinha necessidade de vir na terapia. Eu já conhecia o Renato, a Cristiane pela televisão, pelo rádio. Só que eu achava que não tinha utilidade isso para mim, a terapia do amor, né? E eu, no decorrer do tempo, eu comecei a vir, recebi o convite, né? E comecei a participar da terapia do amor. E no decorrer de cada quinta-feira eu tenho aprendido, né? Como me portar na minha vida amorosa, né? A gente agia muito pelo coração, né? A gente ia pelo sentimento, mas hoje eu tô vendo que a gente tem que pensar com a cabeça, né? Por isso que o Renato fala, né? Que a gente tem que colocar a cabeça em cima do coração, né? Pra gente não agir com o sentimento. É uma área que a gente precisa estar sempre investindo. Pronta eu vejo que eu estou, mas sempre temos algo a aprender. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então, Ricardo e Fernanda, para recapitular, só para quem sintonizou agora, vocês chegaram às nossas palestras depois de 1 ano e meio de casados, já tinham separado uma vez, ficou 2 meses separados, não é isso? Exato. Isso. E ambos já tinham vindo de casamentos destruídos anteriores. Sim. O Ricardo, por causa da sua vida de solteiro, não queria assumir a posição de casado, você deu um basta, achou que aquilo não era mais tolerável. Então ele tomou a iniciativa, vamos lá, vamos ver, buscar uma ajuda, vamos nas palestras do Renato e da Cristiane. Qual foi a experiência de vocês no primeiro dia? No nosso primeiro dia a gente viu exatamente um casal contando a nossa história.
Aí aquilo impactou muito, porque se eu tivesse vindo outras vezes, eu tivesse conversado com alguém, eu ia falar que aquilo era combinado, porque era exatamente a nossa história. E aí eu falei para ele, eu falei, se eles estão vindo há 1 ano e eles conseguiram mudar, a gente também tem que conseguir. Porque a gente já não tinha mais para onde correr, é aquela história, né? É a última porta, a gente precisa de alguma forma... A gente estava, a princípio, numa fase tranquila da relação, mas a gente sabia que a qualquer momento aquilo poderia virar tudo de novo, porque a gente não tinha superado nem o trauma da separação e aquela vida que a gente tinha antes, e também não sabia de que forma agir. Apesar de ver, eu já tinha lido o livro do Casamento Blindado, mas eu não conseguia colocar aquilo em prática. Parecia que era um outro mundo, eu não conseguia. As coisas que você falava, do papel de esposa, de como ser, eu reconhecia, eu via que eu não estava fazendo certo, mas eu não conseguia colocar, por conta do orgulho. Eu sabia que eu era daquele jeito, mas e para reconhecer? E você dá o primeiro passo, eu preciso mudar, porque eu exigi uma mudança dele. Mas quando a gente voltou, né, retomamos o nosso casamento, ele já vinha mudado, e sem eu precisar falar nada. Agora era a minha vez, né? E aí... Então vocês decidiram, bom, se aconteceu com este casal, que era uma história, né, muito parecida com a de vocês, vai acontecer com a gente, vocês decidiram perseverar, continuar vindo às palestras. E o que aconteceu nesse período? Vocês já estão vindo há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, o que aconteceu nesse período? Quanto tempo demorou para mudar e como mudou? Acho que uns 6 meses a gente já estava conseguindo a maioria das coisas já colocar em prática. A gente meio que trazia um caderninho e anotava. Isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho que estudar um pouco mais, eu tenho que entender como é que funciona e realmente ficar quieta, não deixar Fernanda, o seu problema não era só a questão dele sair para beber com os amigos, né? Mas, a princípio, você pensava que esse era o problema. Sim. Mas, vindo nas palestras, você começou a enxergar um monte de outros probleminhas que vocês tinham que mudar. Exatamente. Né? Porque é isso que, às vezes, as pessoas não entendem. Você pensa que o seu problema no relacionamento é e, na verdade, tem um monte de outros probleminhas que estão alimentando aquele problema grande, né? A palestra te dá olhos, você enxerga. E também poder para mudar aquilo que você enxerga está errado. Então, como mudou? Como vocês estão hoje? Qual é a diferença do casamento de hoje de há 1 ano e meio atrás? Não, hoje é um outro casamento. Devido às palestras que a gente viemos durante esse 1 ano e meio, teve muita mudança, que a gente teve que mudar, porque a gente primeiro teve que reconhecer. Você parou de beber? Parei de beber. Parei de mentir, porque eu tinha um problema com a mentira. Também que vem um conjunto ali, um já traz o outro. E vim nas palestras e fazendo, colocando em prática o que eu estava escutando aqui, o que eu estava aprendendo aqui. Porque antes eu achava que era o fim do mundo. E ao contrário, né? É o que te ajuda, desde que você coloca em prática. O que a gente faz é que não tem o menor sentido. E aí quando você vê que está confrontando o que você faz, o que você traz de preconceito, que você vê que está totalmente errado. E aí que eu fui vendo qual que era o meu papel de esposa, o que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que abrir mão, me colocar no meu lugar. E aí no começo ainda tinha um pouco desse conflito de que, como eu tomava a frente de tudo, ele queria tomar a frente, mas eu também acabava não deixando, eu ficava insegura. Ai não, tal coisa assim, não, acho que se eu fizer vai ficar melhor. E aí eu comecei a ver que é o contrário, né? Hoje, então, o casamento está restaurado. Totalmente. E vocês estão aqui como mais um casal de testemunha de que mesmo quando já houve separação, quando houve problemas que vocês não conseguiram com as próprias forças resolver, quando vocês vêm às palestras prontos para ouvir e praticar, a coisa funciona, a coisa muda. Assim como o casamento da Fernanda e do Ricardo mudou, o seu casamento vai mudar. E nós colocamos esse desafio para você, para nesta quinta-feira, você virá e participará da palestra ou às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Assim como eles fizeram, vieram de Embu das Artes, muito longe, mas chegaram aqui, lutaram e hoje estão contando a história de sucesso. Mais detalhes, você quer ajuda? Ligue agora para o 011 3573 3535 ou acesse o nosso site terapiadoamor.tv. As palestras são gratuitas. Para quem quiser mudança, está aí o caminho. Eu
Eu sei que é difícil, Ricardo e Fernanda, para a pessoa que está assistindo agora e nos ouve falar assim, olha, venha que o seu casamento vai mudar. É difícil a pessoa acreditar. Depois de tanto tempo ela sofrendo, vivendo uma vida muito infeliz, ela achar que esse programa de televisão, esse pessoal aí na televisão nem me conhece, nem sabe do meu problema, vai conseguir me ajudar. Foi o que você, eu imagino, Ricardo, você pensou quando você viu o nosso programa inicialmente? Foi o que eu pensei. Que como é que eles lá na televisão, eu achava que era um teatro isso, era uma coisa combinada. Só que depois que eu comecei a vir e praticar o que eu aprendi na palestra, pôr em prática, foi o que resolveu. Como é que você foi confrontado, assim, por exemplo, você falou, parece um teatro e tal, esse casal, as pessoas às vezes pensam assim, é o casal perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Contamos várias vezes nossos problemas, parece que a pessoa nunca ouviu a gente falar, mas não somos o casal perfeito. Mas as pessoas acham que nós estamos num plano e elas estão em outro e nós não sabemos o que ela está passando, enfim, não vai adiantar nada. Como que quando você chega à palestra, você é confrontado com as coisas que você ouve? Por exemplo, no seu caso, Fernanda, você foi confrontada, sua mente se abriu de que forma? Mesma coisa para você, Ricardo. Como que as pessoas experimentam essa palestra? Quando eu vim, eu primeiro escutei tudo o que você falava na palestra. E aquilo foi abrindo a minha cabeça. Aí eu fui vendo os meus erros. Primeiro eu tive que matar o meu eu, falar, não, isso eu estou fazendo de errado. Eu tive que primeiro achar os meus erros para poder colocar em prática o que estava sendo dito ali, o que servia para mim. Mas você já não sabia quais eram os seus erros? Porque a Fernanda falava para você. Sim, mas é duro você reconhecer o seu erro. Primeiro você tem que matar o seu eu para reconhecer os seus erros. Porque você vem crente que você está certo. Você vem crente que ela está errada. Não que você está errado. Que ela que tem que ouvir. Ela que tem que ouvir, não eu. Eu acho que quando a pessoa chega ao ponto dela falar assim, não, eu preciso de ajuda, ela já está se abrindo para reconhecer o erro dela, né? Porque, assim, muitas pessoas ainda não chegaram nesse ponto. Elas ficam assim, não, aí que fica com esse questionamento, fica achando isso e aquilo, achando que que vocês estão sendo pagos, né? Porque a pessoa ainda não chegou àquele ponto. Infelizmente, muitas pessoas demoram muito a chegar a esse ponto e às vezes quando chega, Renato, é tarde demais. Porque nós vemos, são muitos os comentários que nós recebemos do programa, do livro, e muitas pessoas falam assim, puxa, se eu soubesse disso antes, né? Se eu tivesse entrado em contato com vocês antes do meu casamento acabar. Quer dizer, você não pode ficar, sabe, acomodada com essa situação. Você não está conseguindo resolver. Se você estivesse, tudo bem, né? Você não precisava de ajuda. Mas você não está conseguindo. Então, o que você está fazendo a respeito? Adianta alguma coisa você ficar questionando, ficar duvidando, ficar, sabe, comentando com os outros? Adianta alguma coisa? Não. Então, nós temos que ser práticos. O dia que você, Ricardo, falou, não, vamos procurar ajuda, vamos lá na palestra, você chegou no seu basta. Você não falou para todo mundo, olha, eu cheguei no meu basta, não, mas só de você decidir vir, você já estava no seu basta. Tem que fazer alguma coisa, tem que tentar algo novo, né? Porque o que eu sei não deu resultado. O que eu sei não estava dando certo. No seu caso, Fernanda, como é que foi assim? Houve momentos que você foi confrontada, a sua maneira de pensar teve que mudar radicalmente? Com certeza, principalmente do que eu achava que eu estava fazendo o que era certo. Eu achava que eu tomando a frente, que as coisas caminhando da minha forma, as coisas iam dar certo. E aí eu tentava impor isso para ele de qualquer forma. Você tem que fazer assim, tal coisa você tem que fazer desse jeito. Aí ele falava, mas se eu não tivesse te escutado e tivesse feito do meu jeito, tinha dado certo. Mas eu falei para você, faz A, B, C. Você não fez A, B e C, então não deu. Aí ali já começava uma discussão. A gente não voltava a olhar, o que deu errado? Vamos começar de novo, vamos refazer. Não. A gente ficava brigando ali no meio do caminho. E quem está certo e quem está errado. Exatamente. Era procurando um culpado, não em resolver qualquer problema que a gente tivesse, independente do problema. Então, era o meu lado, esse lado de você reconhecer que, além de eu precisar da ajuda dele, eu tinha que ter um companheiro, por sempre tive uma vida muito independente, eu não tinha aquela visão de que o casamento era ele cuidando de mim.
Embora e eu que era o que cuidando você dele. estava pedindo dele. Exatamente. Você estava pedindo isso dele, mas você não sabia como ter isso dele. Exatamente. Porque esse também é outro problema, que muitas mulheres dependentes, como você, pensam assim, bom, eu quero que o meu marido tome iniciativa, eu quero que ele esteja presente, eu quero que ele seja assim, assim, assado. Mas aí, quando ele está presente, ela é tão chata que faz aquele momento ser muito difícil para ele, né? Então, quer dizer, ela quer, mas ao mesmo tempo ela não sabe ter aquilo. E ela acaba destruindo aqueles momentos raros que ela tem o marido ali com ela. Não sabe fazer a diferença entre quem está certo e o que está certo, o que é certo, né? Então fica nessa luta sem fim. Não, é do meu jeito, eu sei, você tem que fazer do jeito que eu estou falando. Então sempre fica a briga. Agora, quando vocês tiram os egos da equação e olham somente o problema, vamos ver o que funciona melhor. Aí sim, a coisa começa a melhorar. E aí começou a ficar mais fácil, porque aí era meio que uma receitinha. O que a gente tem para resolver? Então vamos lá, quem vai resolver? Ele tentou, não conseguiu, além de eu agredir ele, você não conseguiu, porque você não fez isso. Não, deixa agora eu vou tentar. Ou precisamos dos dois nessa situação. Então a gente começou a unir os dois. Quando a gente deixou os egos de lado, a gente começou a se unir. E aí passou a olhar para os problemas e realmente resolver quais eram os problemas. Não fazer um antes e criar um paralelo do que a gente tinha para resolver. E aí a convivência começou a ficar muito mais tranquila depois disso. Mas até a gente chegar a esse ponto, só foi mesmo quando a gente começou a participar das palestras e era uma quinta atrás da outra, era uma quinta atrás da outra. Cada quinta-feira que a gente vem é uma coisa nova que a gente aprende. Sempre tem coisa para mudar, então a gente está sempre vendo coisinhas diferentes, porque vai mudando. A gente não tem mais hoje um problema com mentira, com bebida, mas a gente tem outros problemas, outras coisinhas que desentende, porque você vai vendo, você vai mudando. Nesse 1 ano e meio a gente mudou muito. Então é ali que a gente vai, a cada quinta aprendendo uma coisinha nova. Agora, Fernanda, você achou que depois que você fez essas mudanças todas em você, o Ricardo ficou mais assim atraente, achou você atraído por você, ele ficou com mais vontade de estar com você do que com os amigos? Houve alguma diferença nesse sentido? Eu, a princípio, eu não vi as minhas mudanças. Ele falava para mim: você já percebeu quanto você mudou? Porque eu parei de fazer e tentando me ver. Eu passei a agradar mais a ele. A palavra é ela. Agrade ele. Não importa o que está acontecendo, vai agradando ele. E eu comecei a fazer. Então, mesmo que tudo que eu já fazia, o fato de ter colocado mais carinho naquilo que eu fazia, ele começou a ver. E realmente, hoje está totalmente diferente. Hoje ele sai de casa, se ele tiver que voltar, a gente se sente até deslocado sem um outro. Então, é um dia de folga, a gente está junto, porque a gente agora não se vê mais longe um do outro. Mas ele começou a ver a mudança primeiro em mim. Eu não via tanto a mudança em mim, mas ele via mais. E ele sempre falava. E começou realmente, a convivência começou a ficar muito mais agradável. E eu percebi que cada vez que ele vinha mais para casa, eu tinha mais prazer de fazer as coisas por ele. Porque eu estava atraindo ele, mas com as minhas mudanças, não algo artificial. Eu queria fazer pedindo, diferente, né? Exatamente. Agora, você disse que tinha lido o livro Casamento Blindado, não tinha conseguido colocar em prática. Então, qual a diferença? De onde você tirou a força? Assim, você veio para as palestras e aí, de repente, você aprendeu, acho que coisas até mais difíceis, ou mais coisas do que no livro, que você tinha que mudar. De onde veio a força? Como você adquiriu isso? Eu acho que as histórias reais fazem isso com a gente, né? O fato das pessoas falarem sobre a vida, porque uma coisa é você ler um livro. O livro tem muito a teoria, tinha a história de vocês, claro. Mas até então, quando eu li o livro, eu não sabia, né, que vocês também faziam as apresentações, que tinham os programas, eu também não sabia. Mas o fato de ver outras pessoas e cada vez uma outra pessoa, sempre as histórias, e aí você vai despertando, olha, realmente tal coisa é assim. E aí passava outras coisas, começavam até a ser estranhas pra gente. Todo mundo faz isso, como que eu fazia isso? Eu acho que eram as histórias reais que faziam a gente parar e refletir, né? Olha, realmente tal coisa não é legal. E aí você experimenta uma vez fazer diferente. Começou a dar certo, você vai mudando e vai fazendo sempre diferente, né? E aí vai ficando agradável. Aí é muito mais fácil. E aí, Ricardo, assumiu a vida de casado, então? Não, agora assumi a vida de casado agora. É melhor aquele solteiro ou é pior? Bem melhor do que de solteiro.
Bem melhor. Porque os solteirões falam assim, não, você é casado, você é bonequinho da tua mulher, você é brinquedinho dela. Não, você é dominado. Não tem nada disso. É porque, assim, as pessoas associam essa vida de solteiro lá no mundo, né, baladas, essas coisas, com curtição. Só que você não curte tanto assim, porque o dia depois, né, você começa a sentir todo aquele peso. Vem o resultado. O resultado daquela noite, né, de balada, de curtidas. Quando você não tem aquilo, mas você tem uma coisa que é constante ali, um relacionamento bom, você tem prazer de estar com a sua esposa, tem prazer de ir para casa, vocês sabem resolver seus problemas. Para mim, eu vejo isso como, isso sim é curtir a vida, porque você não está se gastando, no dia seguinte você ainda está bem, você está feliz com você mesmo, você não precisa se esconder ou fingir que está bem, não está, porque você está bem mesmo, né? É porque não é uma felicidade mais que passa. Você curtir a noite, você sair, conhecer pessoas e sair e tal, é uma coisa que é ali, tá legal ali naquele momento, e depois que sai, aí se vê sozinho, porque no fundo, toda mulher quer alguém para estar junto, um companheiro. E isso você não tem nos amigos. Amigos são em alguns momentos. Ainda mais os amigos que te levam a fazer coisas erradas. Aí é pior ainda, porque o dia seguinte você ainda tem a culpa de ter feito coisas que você não deveria ter feito. Poxa, eu não faria isso. Então hoje a gente tem uma felicidade que hoje à noite foi legal, amanhã de manhã também vai ser legal. E à tarde também vai ser legal. E aquela felicidade contínua. Então são coisas que você abre mão, mas que você tem muito mais recompensa. Às vezes as pessoas ficam presas. Acabou minha liberdade. Muito pelo contrário. Não tem nada que prende a gente hoje em lugar nenhum. Então, a gente tem uma nossa felicidade livre e feliz, sem ter que beber e consciência né? pesada, né? O principal é a paz, porque quando há um bom casamento, há paz. Você tem paz em casa. Por isso que as coisas fora de casa perdem o seu atrativo, né? Porque antes você quer sair para se divertir, para curtir, mas quando você tem um bom casamento, tudo que você precisa está ali em casa, né? Não é que você não vai mais sair, mas você está bem ali, a paz ali, né? Você não precisa dos amigos para se divertir, para ficar alegre, para ficar contente. Em casa você tem tudo isso. Agora, os amigos percebem, os amigos de vocês, parentes, você foi, por exemplo, para a casa da sua mãe quando você se separou dele. Os parentes e amigos percebem essa mudança em vocês? Muitos percebem. Tem muitos amigos que percebem. Comentários que vocês ouvem? Não, se você mudou, você não era assim. Está muito mudado. Falou, graças a Deus. Os amigos hoje veem, realmente. As pessoas às vezes falam, não sei, você está diferente, parece que tem alguma coisa que em você mudou. As pessoas acabam às vezes levando, não sei se é o semblante da gente que fica mais leve, né? Você está mais bonita. Às vezes nem é isso, a beleza física, mas o fato de você estar mais tranquila, de você conseguir passar para as pessoas, né, o amor. Que tem a ver sim, né? Porque a mulher amada, quando a mulher é amada pelo seu marido, ela fica mais bonita mesmo. Ela tem um semblante mais bonito, mais atraente mesmo, sem precisar de nada artificial. Ela pode colocar, às vezes a mulher, ela coloca maquiagem, mas ela não fica bonita, né? Porque ela por dentro ela está triste, por dentro ela está insegura. Mas quando ela é muito amada pelo marido... É porque não tem maquiagem para o sentimento, né? Não inventaram ainda maquiagem para o sentimento. Então, maquiagem cobre as rugas e tudo mais, mas se a alma está triste, não adianta. Então, é isso que as pessoas notam em você hoje, com certeza, e até no Ricardo. Bom, eu quero agradecer vocês pela história e que vocês continuem nesse caminho, porque muito mais vocês vão conquistar, com certeza, e vão inspirar, e vão deixar aí o legado para as crianças, né, para os filhos de vocês. E acabou agora de casar e descasar, né? Acabou. Não, acabou. Chega. A gente fala que a gente tem, né? Esse já é o nosso segundo casamento juntos. Nós estamos no segundo e agora sim. Hoje não dá nem para imaginar qual seria o motivo para separar. Não existe mais um. Tá certo. Muito obrigado. Então você que está em casa também e quer esse casamento para você, veja, eles estavam separados, eles já estavam no fim do casamento. Mas tudo foi reconstruído. Cristiane e eu vamos começar nesta quinta-feira o tratamento intensivo para casais em crise.
Se você quer se tratar, mesmo que o seu cônjuge não queira agora, junto com você, é claro, sempre é melhor que os dois venham juntos. Mas não importa se só você quer neste momento. Venha e você vai começar esse tratamento. Nós temos 7 quintas-feiras para o fim de 2016. Se você não consegue se enxergar em 2017 com a mesma situação que você está vivendo agora, ou pior, então agora é a hora. Quinta-feira, 10 da manhã e às 8 horas da noite, escolha o melhor horário e venha participar aqui no Templo de Salomão. Se você está em outro lugar, a Terapia do Amor também acontece em todo o Brasil. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais endereços ou ligue agora para o 011 3573 3535. Ninguém começa um relacionamento nem investe no amor pensando em desistir. Mas existem situações em que a vontade de jogar tudo para o alto ganha espaço e assim muitas pessoas abandonam o desejo de ser feliz. Entre os causadores da desistência amorosa estão ciúme excessivo, possessividade, divórcio, traição, depressão por não se sentir valorizado, agressão física ou verbal, interferência familiar, não conhecer nenhum bom pretendente. Se você está enfrentando alguma dessas crises e pensando em desistir, nós temos um desafio para você. Não abandone sua vida amorosa antes de vir à Terapia do Amor na próxima quinta-feira, dia 17. O que pouco se fala é que para conquistar o verdadeiro amor é preciso lutar. Só que para isso é preciso colocar em prática algumas ferramentas especiais e que você aprenderá na próxima palestra. Anote na sua agenda e esteja presente. Terapia do Amor nesta quinta-feira às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Das palestras com o Renato e a Cristiane, eu tenho me descoberto cada vez mais e isso me deixa muito feliz, porque eu comecei a ver, a enxergar em mim coisas que eu nunca imaginei, né? E assim, cada vez que eu venho e que eu obedeço o que eles falam, dá certo, né? E eu tenho resultado sobre aquilo. Chegar uma pessoa e se transformar em outra. É exatamente o que acontece na vida de quem participa da Terapia do Amor. As lições aprendidas nas palestras é o caminho para a mudança. Hoje, a minha mente, os meus pensamentos mudaram muito em relação a muita coisa, assim, na minha vida. E muita coisa boa tem acontecido, não só no meu interior, mas está começando gradualmente ir para as outras áreas, sabe? Eu tive um relacionamento no qual houve um término de namoro e aqui, ouvindo as palestras, eu aprendi como lidar diante dessa situação. A gente já não estava se entendendo há alguns meses e algumas discussões, algumas situações que não estavam batendo as ideias, as duas pessoas. E a gente chegou na conclusão de terminar. De que eu não posso fazer da pessoa o meu sol, o meu primeiro lugar. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que colocar os meus propósitos em princípio, em primeiro, e tá ali após isso, pensar no próximo, ali na pessoa que eu gosto, que eu quero passar o resto do lado da minha vida. Qualquer coisinha de que dificulta um pouquinho mais da vida do casal, pronto, já é uma coisa assim demais, para muitos. Quer dizer, as dificuldades testam que tipo de parceria vocês têm. E se você joga a toalha, se você pensa logo em largar, se você pensa, sabe, de uma coisa, não era isso que eu queria. Quer dizer, você não entendeu ainda o que é um casamento. Como é que você vai ter um casamento se você não entende o que é um casamento? A cada palestra, o Renato e a Cristiane Cardoso conseguem mostrar quais são os erros que não devemos cometer no relacionamento. Tem que ouvir mais, porque eu era muito nervosa. Ainda tenho que melhorar.
Mas assim, a gente brigava muito e ele falava e eu queria falar mais que ele. Mesmo sabendo, assim, às vezes que era bom deixar ele falar, mas eu queria falar mais, isso eu aprendi. As brigas diminuíram bastante, ele tá mais paciente, eu também. Ele tá, assim, me entendendo mais, me ouvindo mais. E, assim, tudo que ele vai fazer hoje, ele tá me colocando um pouquinho mais na frente. Antes não. Antes ele passava por cima, não queria saber, assim, minha opinião. Hoje tá melhor. Eu vim numa vida muito fracassada, eu tive um relacionamento e não deu certo. E eu tinha muito complexo de mim mesma. E eu tô na 9ª palestra com hoje. Então a gente aprende a amar sozinha, a gente é feliz sozinha. Então é muito bom. A gente tem uma visão de procurar a pessoa certa, não qualquer um. Então isso é muito importante e tem me ajudado muito. O Bruno e a esposa vieram pela primeira vez, mas através dos programas de TV adquiriram diversos ensinamentos. No dia de hoje a gente conseguiu uma folguinha, ela tanto que pediu, aí eu vim aqui hoje. A expectativa é a mesma do programa, que é se emocionar e aprender alguma coisa para o casal. E mais do que isso, sair daqui hoje com a sensação de ver os dois falando, que é motivador, né? E por isso ela me convenceu de vir aqui. Agora eu acho que a emoção vai ser maior do que só ver na TV. Os dois, eles acabam passando assim uma verdade muito grande no que falam e a gente vê os dois assim interagindo. Então, motiva muito mais do que você ver uma história de uma outra pessoa. Então, os dois falando e a maneira como eles se comportam entre os dois passa uma confiança e uma credibilidade no que falam. Quem também já conhecia algumas lições é o Davi. Ele leu os livros Casamento e Namoro Blindado e ficou ainda mais ansioso para vir às palestras. É muito orientador. Faz a gente ter a ideia do porquê que acontecem coisas e a gente entende. Então, orienta, previne a gente do sofrimento. Você se arrumar emocionalmente, não só fisicamente, lidar com pensamentos viciados que tem na sua cabeça, pensamentos negativos, espantar esses pensamentos negativos, limpar a sua mente mesmo. Então, se arruma emocionalmente, se arruma financeiramente, porque o que a mulher mais quer, contrário do que a maioria pensa, o que uma mulher de verdade quer, não é o cara que tem o bolso, a conta bancária recheada. Ela quer um cara que passa segurança para ela. Ela quer um cara que pode não ter nada, mas ela sente firmeza, ela acredita nele. Ela vê que ele sabe para onde ele está indo. Então, ela tem coragem de subir a bordo desse barco com ele. Mas se a canoa está furada, realmente vai ser difícil. Eu me programo porque a terapia do amor, ela faz parte da minha vida. Então ela é algo assim muito importante para mim. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Nós deixamos uma dica para os casais que estão em crise lá na nossa página no Facebook. Se você quiser assistir esse vídeo, então entre agora ou na minha ou na página da Cristiane do Facebook. Está aí facebook.com/Renato Cardoso Oficial ou Cris Cardoso Oficial. .com/Cris Cardoso Oficial. Ali você encontra o nosso vídeo para os casais em crise. E se você quiser aceitar o desafio, faça conforme orientado no vídeo. Vamos então agora a perguntas dos nossos alunos. A primeira é da Shirley, lá do Rio de Janeiro. Eu queria saber o que devo fazer no meu relacionamento, se eu estou com ele há mais de 2 anos, mas a mãe dele se mete muito no nosso relacionamento. Não deixa que nada aconteça, porque tudo é o filhinho dela, defende ele, qualquer briguinha, discussão que a gente tiver, ela começa a se meter, entendeu? E então o nosso relacionamento está acabando por causa dela. O que devo fazer? Bom, eu não acho, eu discordo com você quando você fala que o seu relacionamento está acabando por causa dela, né? Porque, sim, a sua sogra com certeza
está atrapalhando vocês, não está sabendo usar de sabedoria para lidar com os problemas que ela vê entre vocês. Mas isso não deveria ser a razão do casamento estar terminando. Por quê? Porque vocês precisam saber como lidar com problemas exteriores, como no caso da sogra. Você tem aí uma pessoa, eu imagino que você more com ela, porque se ela está se metendo direto, provavelmente você mora com a sua sogra. E essa situação fica mesmo difícil, porque se ela não tem a sabedoria, né, como muitas sogras, infelizmente, não tiveram, não aprenderam usar do amor inteligente, né, para com as noras. Então, a pessoa, você não pode esperar que ela venha saber lidar com vocês. E ela tem que entender, na verdade, o porquê que ela está agindo assim, a sogra está agindo assim. É mãe dele. Se você se colocasse no lugar dela e o seu filho casado está sendo atacado pela esposa, a esposa está maltratando, está fazendo algum tipo de mal ao seu filho, você iria tomar as dores do seu filho, é natural. Não que ela esteja certa. Mas é natural, é a natureza. Se você se colocar no lugar dela e também saber também que ela, assim como você, não sabe ainda ser esposa, com certeza, porque são 2 anos de casada, não sei se você é casada, mas vocês estão 2 anos juntos, e vocês brigam muito, você não sabe brigar, você não sabe lidar com os problemas do casamento. Assim também a sua sogra não sabe lidar com isso. Ela vê o filho dela tendo problemas no casamento, ela não sabe lidar, ela vai se meter. Então, o que você deve fazer quando você tem uma pessoa de fora se metendo no relacionamento de vocês? A primeira coisa é, se ela não é a sua parente, né, como no caso a sogra, ela é mãe do seu marido. Então, quem tem que falar com ela a respeito do problema ali que ela está causando é o filho dela, não é você. E aí vai, assim, a primeira regra, porque muitas noras, infelizmente, querem bater de frente com as sogras. E aí você perde essa guerra, porque você acha que o problema no casamento é a sogra, enquanto que, na verdade, você está batendo de frente com a mãe do seu marido. O seu marido vai ter que defendê-la, entendeu? Então agora ele vai ter que defender a mãe dele, porque é a mãe dele. Então, se ela deixar de confrontar a sogra e simplesmente tratá-la com respeito, mesmo que ela não lhe trate com respeito, mas você trata com respeito, seu marido vai ver que você que tem sido atacada, que você que é a vítima, você não está com culpa no cartório. Então você terá moral, junto ao seu marido, de falar, meu amor, veja só o que está acontecendo. Eu estou me contendo, eu estou respeitando, mas veja só, é difícil para mim sofrer esse tipo de ataque da sua mãe. Então, ele é que terá de tomar uma posição, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Outra dica, se você não quer que a sua sogra interfira ou tome as dores do filho dela diante de você, então coloque algo na sua cabeça. Você tem que começar a tratar bem o filho dela. Trate bem o filho dela. Faça melhor para ele do que ela sempre fez por ele. Trate bem do filho dela, que ela vai amar você. Tudo que ela quer, na verdade, por mais que ela diga que não, mas tudo que uma mãe quer para um filho é que ele tenha uma esposa que cuide bem dele. Isso é natural. Só uma pessoa falta de entendimento que não gostaria disso. Então você trate bem o seu marido, o filho dela, e faça isso com consistência. Não é por um dia, não é por uma vez, não. Faça isso consistentemente, que você vai ver que ela vai se tornar sua melhor amiga. Eu suspeito pela sua pergunta e pelo que você está vivendo, que você ainda não leu o Casamento Blindado. Você deveria ler o livro Casamento Blindado para você adquirir uma visão melhor do casamento. Você está casado há apenas 2 anos, está vivendo problemas típicos de uma pessoa recém-casada e já está pensando em acabar o casamento, sem mesmo lutar por ele. Então leia Casamento Blindado e, especialmente, vá às nossas palestras. Você é aí do Rio de Janeiro, nós temos a Terapia do Amor aí no Rio de Janeiro. Quem quiser saber onde as palestras acontecem no Rio, podem ligar agora para o 011 3573 3535, tá bom? É a nossa dica para Shirley.
E não temos mais tempo, gostaríamos de ter respondido mais uma pergunta, mas voltaremos amanhã com mais perguntas e respostas aqui para os nossos alunos. Até lá. Tchau. Tchau.